Mas eu pesquisei o efeito da comida sobre minhas calças. Eu ganhei 20 quilos, então essa quarentena eu ganhei muita coisa. Você testou e provou que não serve mais. Não serve mais. Minhas calças... seguiu o método científico. O método científico. 4 são os pontos cardeais. Os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos: água, fogo, terra e ar. E são 4 os evangelhos também. 4 também. Fala, galera que curte o nosso podcast. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Aqui é o podcast O Quarto Homem. Você já sabe, uma conversa franca, amistosa, entre amigos, sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o Gili Ferreira e a 4ª letra do nome do navio que Darwin usou para fazer lá a sua viagem, né, sua pesquisa, é a mesma letra inicial do meu nome. Sabiam disso? É a letra J? Não, poxa, é Beagle o nome do navio, entendeu? Então B e G é Giliard, entendeu? Gili é com G e não com J? Sempre foi com G, ô louco. Você vê a volta que ele faz pra poder falar a frase, né? Parece que viajou mais que o Darwin. Essa foi boa, hein? Vamos lá, gente. E aí, meu povo? Aqui quem fala é Ed Peixoto. E no 4º dia da criação, Deus criou os astros. Joelma, Chimbinha... Não para com isso. Não é isso. Não é esse tipo de astro, não, doido. Eu acho que esse não foi Deus que criou, não. Tem uma grande chance de você estar certo. Com certeza não foi. E você deve estar ouvindo a voz aí do além. Do além. Uma voz do além. Hoje nós temos algo inédito nesse podcast. Inédito, Ed. Inédito. Pela primeira vez na história de toda a humanidade. Nós estamos tendo um crossover aí, ó, entre podcast O Quarto Homem e o nosso querido podcast Origens. Uau! Sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes aí do Origens Podcast, nossos Originers. Nós temos também os 4 homens. nós temos também. Nós somos quinto nomes, né? Porque o quarto é Jesus. Bom, meu nome é Vinícius Kimpel e eu posso dizer pra vocês que 4 dos maiores cientistas reconhecidamente de toda a humanidade foram Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, e os 4 eram criacionistas. Caramba, bem, valendo um Red Bull pra você, Ed, se você consegue relembrar que os 4 que ele falou. Rapaz, eu não consegui nem falar o Hess Heber lá, como é que é o segundo? Lembro do Copérnicos. Os Copérnicos e os Hess Hebers, o negócio ali, né? Herbert Richards. Show de bola. E novamente, né, aí, junto com o Origens, ele é um podcast aí, um podcast já mais equilibrado, né? Do que nós, que só vem homem, é um negócio totalmente bagunçado. É politicamente correto. Finalmente. O Origens é um podcast politicamente correto, né? Tem representatividade feminina e masculina, né? Isso. E aqui nós temos novamente uma representatividade feminina. Isso. Muito Tivemos no outro podcast, foi tão bom, falou, não, temos que ter de novo. E isso funcionou tão bem que a gente tá até querendo tirar o Gili e colocar uma mulher definitivamente aqui. Eu aceito. Faço direto de Galápagos. Hoje eu não posso mais questionar esse fato. Aqui é a Maura e pra vir de Galápagos pro Brasil eu tomei 4 voos. Uau, é longe, hein? Migrei, fiz uma migração aí como sensacional, hein? Rapaz, e ela já chegou dando uma carteirada, não, né? Carteirada. Vamos falar de ciência? Eu vim de Galápagos. A Ilhas Galactas! Vim de Galápagos. Você veio de eu onde, atravessei Gili? a rua. Eu vim atravessou Rapaz, eu a vim rua. aqui, ó, 100 metros de... Eu vim de Mamborê. Nessa pandemia a gente não viajou pra lugar nenhum e ela veio de Galápagos, cara. Brincadeira. Ó, gente, vocês não sabem, mas a Maura e o Vini são namorados, né? Então, que bacana. Essa é a primeira vez que nós trazemos um casal para gravar com a gente no podcast. E você acredita sensacional, que... Ô, Gili, você acredita que eles começaram a namorar depois de ouvir o primeiro episódio nosso sobre relacionamento? Foi. E se você também quer ver... Se você quer também experimentar esse milagre, vai lá e assista o primeiro episódio o podcast mais ouvido do Quarto Homem. É o primeiro, cara. A gente recomenda porque a gente ouviu. É muito bom, é muito bom, vale a pena. Você vai gostar muito. E eles estão aqui por um motivo muito especial. Eles são especialistas na área, né? Exatamente. Vini é mestre em alguma coisa que eu não sei nem repetir o que ele fez no mestrado. Vini, já fala aí sua formação pra nós, por favor. Vamos lá, então. Na verdade, esse nome é um pouquinho mais
fácil de falar, mas tudo bem. A graduação é mais difícil. Isso, acho que é a graduação que me enrola. Eu sou formado em engenharia biotecnológica. Faça ideia o que faz. Top! Você não faz ideia o que faz! Você tem que falar com convicção, pô. Top. É isso aí. Muito bom. Eu sou engenheiro biotecnológico. Fala assim, ó, convicção, não tem erro. Isso, não tem erro. Eu fiz na Universidade Estadual Paulista, Unesp, e também foi lá que eu fiz um mestrado em biociências. Aí esse é mais fácil. Esse é fácil, isso dá pra mim. Show de bola, show de bola. E você, Maura, vai lá? Eu sou bióloga, sou formada pelo NASP e, se Deus quiser, esse ano é o meu 4º ano do doutorado e eu vou terminar com a graça de Deus. Uau, salva de palmas, muita pressão, cara, é muita pressão. E você, Adi, é formado em quê? Eu não terminei ainda de fazer os relatórios de leitura da faculdade ainda. Faz 8 anos que eu formei. Você é doutor em quê, hora Ed? complementar, né? Tá faltando hora complementar até hoje. Miserável. Gente, sensacional. Para um podcast como esse, que nós estamos retomando... Pessoal, nós estamos retomando a série O Quarto que Fica, que foi pausada por causa do Setembro Amarelo. Foi muito importante essa série, que nós gravamos 4 episódios, e agora nós estamos retomando, depois desse período, desse ato de um mês, essa série onde nós vamos tratar de temas, cara, muito importantes para o jovem universitário, aqueles que vivem esse dilema no meio acadêmico, trabalhando justamente essa realidade até triste, né, Ed? De que, infelizmente, 2/4 ali, ou 3/4, na verdade... A matemática não é seu forte. Comecei a pensar que é 3/4... Acertou. De acordo com as pesquisas aí, dos jovens cristãos que ingressam na faculdade, acabam abandonando a fé, cara. Então, assim, em honra a esse 1/4 que fica, nós estamos aqui apresentando para você conteúdos importantíssimos para fortalecer a sua fé. E hoje a gente se propôs a fazer o embate mais clássico que existe entre a cosmovisão e outras ideologias, que é a cosmovisão cristã, ou criacionismo versus evolucionismo. Então, Mauro e Vini, vocês estão aqui justamente porque vocês trabalham, né, com isso, vocês são formados nessa área de biologia, né? Então isso é muito interessante. Mauro trabalha em Galápagos, é um lugar, né, icônico aí dentro dessa questão do universo do evolucionismo, criacionismo, e por isso eu quero já perguntar para vocês, assim, já que vocês trabalham com ciência, vocês lidam com isso, qual que é a importância do método científico para a própria ciência, né? Então, assim, até para alguma pessoa que não entende, né, o que é o método científico. Até isso, né? O que é o método científico, né? O que é ciência? Porque, assim, alguns acham que ciência é uma pessoa, né? Não, eu penso naqueles, sabe, desenho. Não, porque a ciência disse isso. Com carinho no ouvido, né? Tipo, a ciência diz, tem um bonequinho aqui no ouvido. Não tem isso. E o cara assim, olha, faça isso. O quê? Acho que não. O que é ciência? Realmente, né? Esse ponto que vocês levantaram agora é muito importante a gente mencionar, porque as pessoas acabam dando um ar de Deus para a ciência. Como se resolvesse tudo, simplesmente você dizer assim, a ciência falou tal coisa. Como fosse uma entidade, né? Isso. Não então resolveu, nada fala contrário. E aí, para muita gente que ouve a ciência diz isso, daqui a pouco a ciência diz aquilo, algo que contradiz, aí pronto, já vão falar mal da ciência e não vão acreditar mais na ciência. E hoje em dia a gente vive um período triste nisso, porque muitas pessoas não estão mais confiando na ciência. E a ciência não é como se a gente fosse comparar com aquele código do consumidor, aquele saque que tem nas embalagens lá. Você consegue ligar e perguntar e se informar. Se tiver alguma reclamação, você consegue reclamar com a empresa que faz determinado produto. E a ciência? Para quem que eu recorro se eu tiver algum questionamento, se eu tiver alguma dúvida? Não existe isso. A ciência não é uma entidade, como foi mencionado. O que acontece é que são pessoas ou instituições, organizações que também são compostas por pessoas que praticam ciência. Então, se alguém falar assim, porque a ciência comprovou tal coisa, a primeira pergunta que vem na nossa mente já é assim, quem fez isso? Não é a ciência. Quem comprovou? Que pessoa? Que pesquisador? Ou qual instituição de pesquisa? Eu poderia dizer, então, que ciência é um jogo. E o método científico, na verdade, são as regras desse jogo. Exatamente. Que todo mundo tem que jogar dentro dessas regras. Exatamente. O método científico, ele é como se fosse uma padronização que diz como a ciência deve ser feita. Como o conhecimento científico deve ser produzido. E aí a gente tem aquelas famosas etapas do método científico, a galera aí do colégio
estuda Vai lembrar disso. exatamente que a primeira coisa que é muito importante é que todo cientista, todo pesquisador tem que ser alguém muito curioso, porque uma boa pesquisa vem de uma boa pergunta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o mundo ao nosso redor e os fenômenos e todas as coisas e começar a formular perguntas a partir disso e a partir também dessas coisas que a gente faz, a gente vai usar o método científico para fazer a pesquisa. Então, as perguntas aparecem e eu vou tentar responder essas perguntas de alguma forma. Mas eu não sei se essas perguntas, se essas respostas estão corretas ou não. Então, eu vou passar para a minha próxima fase, que é a fase de testes. Eu vou testar, especificamente mais assim, no laboratório, para ver se realmente as minhas hipóteses estão corretas. Aí, no final, eu analiso os meus resultados. Beleza, as minhas hipóteses alcançaram aquilo que eu esperava? Ok, eu prossigo, publico, faço meu artigo, etc. Se não, eu volto, reavalio tudo que eu fiz. Se eu tiver que refazer o experimento, eu refaço. É por isso que o trabalho de laboratório é muito cansativo. Tem gente que dorme no laboratório fazendo experimento, né? Porque você tem que ter certeza que aquele seu resultado é confiável. Isso é tranquilo. O Gílio dorme nas reuniões da associação. Ele inventa umas coisas, rapaz. Aqui é vivo, que não tem esse negócio, não. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aí, pastor, só uma outra coisinha que é muito importante também é que o método científico torna a nossa pesquisa falseável, o nosso resultado falseável. Ou seja, será que se alguém repetir a mesma coisa que eu fiz lá na China, será que ela vai ter o mesmo resultado? Será que o meu método vai produzir algo semelhante? Se for alguma coisa diferente, é porque tem alguma coisa de errado aí. Interessante. E a importância de seguir esse método científico é exatamente essa, você poder dar a chance de outros poderem replicar a mesma pesquisa. Porque se você, como já aconteceram inúmeras vezes, alguém publica algo lá fantástico, ou uma novidade muito grande, ou algo que revele uma conspiração, ou qualquer coisa parecida, e outras pessoas vão tentar replicar e de repente não consegue. Já houveram esses casos. E aí você vê que essa primeira pesquisa, então, na verdade, ela ou foi tendenciosa ou ela teve problemas nesse método que não tornam ela confiável. E aí você já descarta essa pesquisa. Então, só resumindo aqui, né, para quem está ouvindo, relembrando aí o tempo de escola, né? Então, esse método científico, ele apresenta basicamente 4 etapas, né, pelo que vocês falaram aí. Então, ele observa, né, com curiosidade, ele elabora o problema, né, que ele questiona, faz perguntas, ele levanta as hipóteses e ele faz a experimentação. Seria isso, né? Então, toda pesquisa científica precisa passar por esses processos, né? E aí a gente pergunta, né? A evolução, o evolucionismo, ele é considerado o quê? Ele é uma teoria? É uma lei definitiva? O que é o evolucionismo? O que a ciência diz sobre o evolucionismo? Vamos lá. Porque aí depois a gente vai fazer a mesma pergunta do criacionismo. Bom, a o que é o evolucionismo? Isso. O que a gente tem aí pelas informações dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa, das instituições. Bom, eu já posso aproveitar esse gancho então para explicar um pouco esses termos, porque é diferente do que a gente leva no popular. As pessoas costumam falar assim, mas isso é só uma teoria, então não está comprovado, não dá para levar a sério e tal. Bom, e essa definição não é a definição de teoria científica. Isso pode ser uma definição de hipótese. Quando você formula uma hipótese, aí você pode até se dar o luxo de usar informalmente palavras como eu acho que se eu fizer assim, misturar com isso, eu vou ter tal resultado. E aí você vai testar essa hipótese para ver se o estudo corrobora ou não. Então, essa concepção de que é só uma teoria, isso na verdade é hipótese. Para ser elevado à categoria, vamos dizer assim, de teoria científica, você já precisa ter evidências. Então, você já possui uma evidência, ou mais de uma evidência, que aponte no caminho dessa teoria. Então, você não está falando de algo simplesmente da tua cabeça, um achismo, algo que ninguém nunca comprovou absolutamente nada. Você já tem alguma base, e aí você continua trabalhando para completar essa concepção. Aí o próximo estágio seria a lei. Uma lei. Que daí definiu, fechou, não tem mais... Por exemplo, a lei da gravitação universal, que ela foi formulada por Isaac Newton. É a gravidade. E isso já não tem mais como discutir. Já foi testado, retestado, avaliado de todas as maneiras possíveis e ela se encaixa. Está correta. Então é uma lei. Então, a gente poderia dizer então que o evolucionismo hoje ele é uma
Uma Teoria. Existem... Tem a teoria da evolução, Ok. e aí a gente tem a cosmovisão evolucionista ou naturalista, Ok. que é a parte filosófica. Como criacionismo. Então, já responda então para nós. Onde entra o criacionismo nesse embate aí? Então, o criacionismo, eu não posso dizer que é uma teoria ou que é algo científico, porque eu não tenho condições de repetir experimentalmente as coisas que estão no criacionismo bíblico lá em Gênesis de 1 a 11, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu não posso usar o método científico para corroborar isso. Da mesma forma que não é possível você afirmar que, com certeza, a vida surgiu há bilhões de anos atrás de forma espontaneamente. São ideias, são modelos. Então, o criacionismo, ele, na verdade, é uma estrutura conceitual que, quando a gente vai estudar a natureza, nós adotamos a possibilidade da existência de um Deus criador que já criou a vida complexa, completa e funcional. Então, essa vida foi criada dessa forma com capacidade de adaptação. Esse é o criacionismo. Uhum. E aí, a partir disso, a gente pode usar a ciência para elaborar teorias, mas com a cosmovisão criacionista. Então, aí sim é possível, mas é um erro, e até deixo uma advertência aqui, jamais diga que criacionismo é uma ciência. Não é isso. Ela é uma cosmovisão. Assim como também, interessante você ter falado isso, o evolucionismo ele se torna uma cosmovisão. Sim, o evolucionismo sim. Aí a gente tem também, como eu disse, a teoria da evolução, que é outra coisa. Ok. É interessante você citar isso, porque lá no início da fala de vocês, quando a gente falava sobre o método científico, tem uma figura que aparece por trás desses 4 passos, né? Um sujeito oculto, como diria a ex-presidente Dilma, né? O sujeito oculto. Esse sujeito oculto não é um cachorro. Que é uma criança e um cachorro. É uma criança e um cachorro? Não é a criança e um cachorro. Esse sujeito oculto é o cientista. Esse cientista que vai trabalhar esses dados, que vai trabalhar as hipóteses, que vai fazer os questionamentos, ele não consegue ter um afastamento completo das ideias filosóficas e Ele não é o isentão, né? não é um isentão. Isso. E hoje existe essa imagem assim, não, como eu sou ateu, eu sou um isentão, então eu consigo ser um cientista melhor, né? Mas todos nós carregamos ideias filosóficas, conceituais, que nos... Pressupostos, e quando você chega diante da evidência, chega diante do método científico, isso vai aparecer na sua pesquisa. Aquilo que você aprendeu quando era criança, em casa, quando você frequentou determinados círculos, seja igreja, escola, clubes, amigos, etc. Durante os estudos. Ó, por exemplo, eu tenho certeza, eu não preciso nem testar, que manga com leite faz mal. Aqui tem informação! Ai, meu Deus Entendeu? do céu. Eu recomendo você Pra quem é ouvir... intolerante à lactose, talvez. Ô Ed, eu recomendo você ouvir um podcast, cara. Chama que da fala origem. dos fake news, entendeu? Da origem desse podcast. Eu ouvi essa aí, cara. Não, muito Excelente esse episódio aí que fala sobre Eu ouvi fake dizer news. que esse episódio é muito bom. É muito bom, né? Foi Do gravado por um camarada aí. Foi do Origens Podcast. Podcast. O Origens Podcast, além de ter o seu episódio, o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Todas as sextas-feiras, tem aí um spin-off, tem aí o Open Mic. Legal demais. E aí cada um dos demais. apresentadores, cada um por sua vez, também ali abre o microfone e fala. E numa dessas foi o assunto das fake news. Né? Interessante. Cara, Então, assim, ó, vocês falaram sobre essa questão das cosmovisões, e se você tiver dúvidas sobre esse assunto, volta lá no episódio que nós gravamos sobre cosmovisões, para você entender do que nós estamos falando aqui. Então, o evolucionismo e o criacionismo, eles são, na verdade, olhando, né, filosoficamente, são cosmovisões, que é esse ponto de partida, é o chão, né, que faz você enxergar o mundo, as evidências, inclusive, de uma maneira diferente. São os óculos, né? São São sua seus lente. óculos. A lente que você Exato, usa. essa é uma boa analogia. Então pensa comigo aí. Então, se a gente entende o criacionismo como essa cosmovisão, né? A gente tem que, na verdade, entender assim, não é por causa disto que o criacionismo ele vai ser reduzido apenas como uma crença e que ele não tem crédito, né? Ou seja, é ignorância. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, é impressionante como a gente vê pessoas nas redes sociais, cara, que detonam qualquer um que fale assim, isso aqui é de Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu sigo, por exemplo, uma página
chamada Mistérios do Espaço. E é interessante, é uma página sobre astronomia. Caceteza essa página. Cara, não, é muito interessante, cara. E aí, quando o cara coloca, assim, uma imagem, cara, sobre o espetáculo do universo e coisa e tal, sempre tem alguém que coloca assim, nossa, como Deus é maravilhoso, criação de... Cara, é impressionante. É botar isso, se vê uma enxurrada de comentários da galera falando, você é ignorante, sai daqui, que você tá fazendo uma página de ciência e tal, como se não fosse possível conciliar o criacionismo com ciência. Eu estava vendo, por exemplo, um canal de um cientista, de um professor aí, e ele, no final do vídeo, disse assim, ó, refutar o evolucionismo, falou com essa expressão, o evolucionismo, e defender o criacionismo é uma apologia à ignorância, e nós precisamos acabar com isso. Cara, o que vocês dizem sobre isso? É um absurdo, né? Mas é o que as pessoas falam. Todo mundo que acredita no criacionismo é taxado como burro, idiota e ignorante. É realmente complicado demais a gente ouvir esse tipo de fala, né? Quando a gente ouve essa fala, a gente já pensa por que a pessoa está falando isso, né? Será que teve alguma experiência ruim com algum criacionista? Ou simplesmente porque ouviu professores ou familiares ou amigos afirmando e repetindo isso e aí ele começa a simplesmente replicar essa informação. Quando, na verdade... Embora a gente mencionou agora há pouco, né, que o criacionismo não é uma teoria científica, mas isso não impede que um criacionista faça pesquisas científicas. Uhum. E nós temos inúmeras contribuições de cientistas criacionistas. Esses 4 que eu mencionei no começo ali, por exemplo, principalmente ali o Copérnico, o Galileu, depois o Kepler, eles fizeram muitos avanços cruciais para o nosso entendimento sobre os corpos celestes. E a Isaac Newton também fez bastante pesquisa sobre isso e ele ainda ampliou, porque ele estudou ótica, ele estudou a física, a mecânica, ele fez as bases do cálculo diferencial, a lei da gravitação universal, e eu já dou um puxão de orelha aqui em você que está ouvindo a gente. Nessa quarentena você acha que só serve para TikTok e Netflix? Aí, ó. O Isaac Newton lá no século XVII, ele passou por uma quarentena também, uma pandemia terrível, dizimou acho que cerca de 1/4 da população de Londres na época. Ele era professor... Um quarto? A gente identificou. Aí, ó, você vê? Altas referências, easter eggs na história. Eu entendi a referência. A pessoa tá de olho aí. É um péssimo easter egg, mas tá bom. É que o melhor easter egg a gente não avisa que é um easter egg, né? Exatamente. Mas ali o Newton, ele era professor na Universidade de Cambridge e durante a pandemia lá da peste negra, a peste bubônica, ele teve que fechar a sala de aula dele ali por 2 anos e ele foi na fazenda, pra morar na fazenda da família. E nesses 2 anos ele não ficou fazendo videozinho, não. Ele não maratonou série nenhuma. Ele pesquisou tudo isso que eu falei agora há pouco. E a gente fica aí fazendo o quê, né? Na Rapaz, eu pesquisei o efeito da comida sobre minhas calças. Eu ganhei 20 quilos, então essa quarentena eu ganhei muita coisa. Você testou e provou que não serve mais. Não serve mais. Minhas calças... seguiu o método científico. O médico científico. Ele gerou a hipótese, primeiro, né, de que poderia comer à vontade e nada aconteceria. Nada aconteceria. Aí foi falseada. Mas olha, eu tenho aqui, porque às vezes você pode pensar, nossa, mas só cientistas do século XVII e XVIII, né? É. Mas tem um livro do John Lennox que ele fala sobre... O nome do livro é 100 anos de prêmios Nobel. Uhum. E ele diz o seguinte, ó, que 65% dos ganhadores do prêmio Nobel nesses últimos 100 anos, até o ano 2000, eram cristãos. Aí, ó, toma. E aí depois a gente... Os caras que ganham na briga, né? Toma. Cara, já quer entrar na violência, já. Tô bem bolado mesmo, já tô me aquecendo aqui que hoje vai dar ruim pra tu, meu irmão. E ó, outra coisa aqui, ó. 31% da população mundial é cristã. E 65% do total dos prêmios Nobel foram ganhados por cristãos. Então, é desproporcional, vamos dizer assim. Exatamente. E aí depois a gente tem outros dados. Por exemplo, aqui, os judeus, 21% dos prêmios Nobel foram ganhados por judeus, sendo que 0,2% da população mundial é judia. Enfim, é um negócio muito louco. A gente vê que você ter essa cosmovisão que não é naturalista, quando você exclui o papel de Deus da jogada, te abre a mente para você aceitar hipóteses que o outro não poderia aceitar. E isso faz com que você tenha novas descobertas. Esse número aí me deu abriu a cabeça aqui. Nós estamos falando de 86% dos prêmios Nobel, se você somar cristãos e judeus, foram ganhados por teístas, né? São pessoas que creem em
Deus. Sim. E é engraçado, parece que ele vai com a natureza com um olhar mais honesto, Com né? certeza. Com o olhar de quem tá buscando... Você admite o poder do sobrenatural, sendo que o outro que tira Deus, não. Mas isso não poderia ter Então, assim, a acontecido. gente consegue chegar à conclusão, Ed, amigos, que esse embate, ele acontece muito por puro preconceito, né? Exatamente. Há muito preconceito, Intolerância, né, pastor? intolerância. É o que a gente tem visto, principalmente nas universidades. Exatamente, e não que a cosmovisão cristã seja um impeditivo, né, para que o indivíduo faça ciência, para que ele seja um cientista, para que ele se desenvolva, né? E a gente vê esse preconceito, infelizmente, eu tenho que falar a verdade aqui, às vezes dos dois lados, entendeu? Às vezes eu vejo algumas posturas daqueles que se dizem cristãos, ridicularizando também aqueles que não acreditam, Por né? isso, Tipo, do nada o cara manda um toma, assim. Eu fiz de propósito pra puxar esse gancho aqui, que tem gente que fala assim, né? Mas você vai lá, besta, que acredita que veio do macaco. Eu não vim do macaco, coisa nenhuma. não dá. E não é isso que é o pensamento A evolucionista, gente correto? tem que respeitar a opinião do outro. E aqui vem uma outra dica também importante. Se você tá numa aula de genética e evolução ou alguma aula de sociologia na faculdade em que os professores fazem alguma referência a Darwin, alguma coisa assim, não tente pegar briga. Não faça nenhum comentário pra provocar e não faça nenhum comentário pra tentar ganhar do professor, porque você vai perder. Ele sabe mais que você. Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, né? Vocês dois fizeram mestrado, o Vinícius já fez o mestrado, está terminando o doutorado em universidades seculares, né? E que a gente sabe que é um desafio. Tremendo. Eu já contei essa história no podcast. Minha esposa, literalmente, eles pediram pra ela falar assim: não, adoramos você, adoramos seu conhecimento, você quer fazer o mestrado, mude o tema, porque esse tema não bate com a teoria nossa, certo? Como é que vocês fizeram pra sobreviver nesse ambiente aí e manter, assim, a fé intacta e também fazer ciência de um ponto de vista cristão? Isso, a verdadeira ciência. A né? verdadeira ciência ali. Isso, infelizmente, a gente tem que admitir realmente que há um problema nesse diálogo dos dois lados, mas a gente acaba se sentindo menor nessa briga, porque a grande parte da academia, de maneira geral, né, eles parecem ter um compromisso com o naturalismo filosófico. Se você tenta publicar, se você tenta preparar uma palestra ou dar alguma aula que contrarie essa visão evolucionista, essa cosmovisão evolucionista, você é imediatamente barrado. Nós temos exemplos recentes de profissionais altamente gabaritados que a vida inteira fizeram ciência de primeira qualidade, e porque em algum momento alguém descobriu que era criacionista, pronto, está demitido ou não vai mais participar de determinado evento. Isso acontece bastante. E quando você entra numa universidade, de repente nós estamos falando aqui para alguém que está nos seus primeiros anos, especialmente quem está chegando na universidade, né? Se sente às vezes intimidado, e aí fala lá que é religioso ou que é criacionista, pronto, acabou a tolerância com ele. Eu tive essa experiência, eu pude observar isso na pele, inclusive. Esse papo todo de tolerância com as minorias, né, funciona com tudo, menos cristão. Cristão só leva pedrada. Você pode falar que você é budista, maometista, que você acredita em OVNI, que você quiser. Já superamos preconceito contra homossexuais, contra mulher, contra negros. Falta superar o preconceito contra cristão. Contra cristãos, né? Impressionante. Eu tenho uma experiência que eu posso contar que no meu primeiro dia, que eu fiz a faculdade em outra cidade, né? Eu sou de Maringá, no norte do Paraná, mas eu fiz a faculdade em Assis, na Unesp. No primeiro dia que eu pisei os pés na cidade, nunca tinha pisado naquela cidade. Não conhecia nada nem ninguém. Na primeira noite já bateu na minha porta lá uma veterana e na conversa que a gente teve ali, eu me posicionei contra o convite que eu recebi, né? Recebi um convite de uma festa. E acho que a gente sabe, né, como é que são as festas de universitários, especialmente... Super de boa, né? Sim, com certeza. Não rola nada de errado. Só pra ter uma ideia, tinha uma festa lá famosa chamada Porca e o Parafuso. Né? Tinha prêmio pra quem encaixasse a porca no parafuso durante a festa. Olha só as ideias. Eu não sei nem se eu comento essa notícia. Eu não quero nem comentar a referência, porque na minha imaginação foi festa aqui, rapaz. Por aí, não tá longe não, viu? Imagina até qual seja. Mas enfim, eu já recusei logo de cara e eu já fui taxado ali, eu já recebi meu primeiro apelido da faculdade. E muito disso a gente acaba encontrando. E eu me fortaleci, eu me consolidei na fé, vamos dizer assim, com 3 princípios. Eu quero deixar rapidamente, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Mas em primeiro ponto, eu tinha claramente a noção
de que se eu não tivesse comunhão com Deus, a minha fé ia morrer na hora. E eu ia fazer parte dos 3/4, né, que abandonam a fé. Então, meu primeiro compromisso foi, eu não vou começar o dia sem Deus e eu não vou terminar o dia sem Deus. Ainda que durante o dia, por qualquer motivo, eu acabe me envolvendo com outras atividades, mas a primeira coisa que eu fizer assim que eu abrir os olhos e a última coisa que eu fizer antes de deitar de novo para dormir, vai ser ter um momento em comunhão com Deus. E aí pode ser uma conversa, pode ser uma oração, pode ser uma leitura, alguma coisa nesse sentido. Em segundo lugar, eu coloquei com uma convicção muito forte para mim de que tudo aquilo relacionado com Deus é maior do que tudo aquilo relacionado com a universidade. Que eu estava numa universidade realmente, não só não cristã, mas anticristã, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, que escolher entre estudar para uma prova ou ir num culto na igreja, por exemplo, eu não ia nem pensar, eu ia na igreja. Simples assim. Até porque se eu não estudei até a véspera, não é a véspera que vai resolver, né? Rapaz, eu precisava dessa informação antes. Tivesse chegado antes e ajudar tanto. É verdade. Mas, ó, fica atento às dicas aí, ó. E eu me lembro agora de um diálogo que eu tive com um colega que ele falou que ele estudou para a prova na segunda-feira, ele passou o fim de semana inteiro estudando e ele não foi muito bem. E eu fui muito melhor que ele. Eu falei assim, bom, sábado eu não estudei nada, eu fui na igreja, fiz minhas atividades lá, domingo de manhã com o Clube de Desbravadores, eu fui relembrar alguma coisa no domingo à tarde. E eu me saí melhor do que ele naquela prova. Então eu tive a oportunidade de testemunhar sobre isso. E o terceiro e último princípio ali foi que eu deixo para vocês também, não se sintam intimidados. Tem muito essa história de o veterano e o calouro, né? Lá na Unesp a gente chamava bicho e bichete. Bicho e bichete são burro, tem que fazer tudo aquilo que o veterano fala e tal. Cara, não é isso. Não se deixe intimidar, porque muitas vezes, usando isso como pretexto, eles acabam te convencendo para fazer algo imoral, às vezes até ilegal, ou você fugir das suas convicções, ou enfim, realmente você não precisa fazer esse tipo de coisa. Faz se você quiser, é sua opção, mas não se deixe intimidar com isso. Você é um filho de Deus, se porte como tal. E para você que é a nossa convidada, né, a gente já passou por cima, mas ela é diretora do Museu Criacionista em Galápagos. Em Galápagos. Que é um negócio assim, meio contraditório, né? Chega a ser contraditório. Como é que é para você lá? Essa relação assim de cristão e fazer ciência com um foco, o pessoal totalmente diferente ali. Olha, lá a maioria da população é católica, né? Então, acho que já é um primeiro mito que todo mundo acha que só porque o povo em Galápagos, o povo é ateu, né? Só porque então, Darwin parou lá e ajudou a formular. Já deu uma decepcionada aqui. Minha pergunta meio que já nem faz mais sentido. Já começa. Mas aí a gente tem aquela coisa da ciência que é muito presente lá, até porque eles usam o Darwin para fazer propaganda pro povo ir pra lá, porque o povo quer ir pra lá pra ver o que o Darwin viu, quer ver a tartaruga, quer ver os tentilhões e etc. Inclusive o museu fica na Avenida Charles Darwin, né? Baita da ironia, né? O cúmulo da ironia. E aí, assim, eu acho que o mais importante, e o que a gente deixou muito claro na inauguração, e o pastor Ayrton, né, que é o nosso presidente da divisão, falou também, e lá estavam presentes as autoridades do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, da província, é que nós não estamos lá para abrigar e tentar impor a nossa visão. Nós queremos ser uma instituição relevante. E como que a gente pode ser relevante? A gente quer ser um ponto para lazer, para que as pessoas possam visitar. A gente quer ser um museu de ciências para levar informação para as escolas, então a gente vai receber os grupos de escolas lá para visitar. A gente não agora a gente está fechado por causa da pandemia, que a gente teve que fechar, mas o ano que vem, ou o próximo mês, quando a gente for abrir e as escolas voltarem às atividades, a gente quer fazer isso. E a gente quer ser uma ponte para fomentar a ciência, justamente de pesquisadores que têm a cosmovisão criacionista. Excelente. Porque o procedimento para fazer pesquisa na ilha é extremamente burocrático, então eu tô lá justamente para pegar a informação e para aproximar as pessoas para que isso possa ser possível. E já tenho recebido e-mail de pesquisadores querendo estudar lulas, querendo estudar as iguanas, querendo fazer um monte de coisa lá. Fala pra não estudar, fala pra não estudar lula, tipo, não compensa. Não compensa estudar lula. Compensa, pô. Pula essa parte aí. Aqui, pula essa parte. Pula a parte. Não precisa estudar lula. Mas, enfim. Pra ninguém se chatear, não precisa estudar Bolsonaro também. Também é desnecessário, nenhum dos dois. Foca na iguana aí que dá tudo certo. Vai lá. Então, eu acho que é isso. Nós, como museu, como instituição, a gente quer agregar.
E a gente, nós já somos uma instituição que chama atenção lá. Inclusive, eu recebo ligação de agências de turismo querendo levar turista lá. E eu tenho que dizer, olha, infelizmente o museu tá fechado porque a gente tem alguns concertos para fazer, de adequação e etc. Mas é um lugar que, com certeza, vai ser muito bem visto lá, porque o Colégio Adventista em Galápagos é extremamente respeitado. E, assim, já tem um monte de colégio do Brasil, União, Associação, querendo levar aluno lá. Então... Que da hora. Olha, que eu da hora. até quero já aqui de público me colocar à disposição. Precisar de algum pastor pra fazer uma semana de oração, né? voluntário. Eu tô aqui, Mas eu me sacrifico pela obra. É um cara de pau, né? São 4 voos, pastor. Não, assim, uma semaninha de oração, eu me sacrifico Tudo pela pago, obra. né? Tudo pago. Não, assim. quem convida paga, né? Cara de pau. Eu tô à disposição pra servir a igreja, assim, nesse momento. Mas falando aí sério, realmente assim, é um projeto lindíssimo esse Lindo. museu criacionista E é dentro bom de ver a Galápagos. igreja como instituição investindo Sim. na educação, na base, principalmente com os conceitos de criacionismo, né? Porque tem gente que chega na universidade e não sabe o que é o quê. Uhum. Então, se eu tenho isso na escola, desde o Fundamental 1, do 2, do ensino médio, com programações, com datas comemorativas, com programação especial, o cara chega na universidade e não vai ser nada de novidade para ele, porque ele vai saber que sim, tem a evolução, mas olha, também tem uma alternativa aqui que pode ser que seja verdade. É interessante esse ponto aqui, Maura. É possível, é legal deixar claro isso pro ouvinte, é possível você ser criacionista, você ter a cosmovisão cristã e fazer ciência. Com certeza. Entendeu? Então isso é muito interessante. Então assim, se você está no meio acadêmico, né, e o meio acadêmico, infelizmente, é um meio hostil para a fé cristã, Sim. cara, não se desanime. Né? Parafraseando um pastor, grande pastor Elias Brasil, ele diz uma coisa muito interessante, né, que nesse ambiente hostil, né, no caso ele fala sobre a cultura, mas a gente pode falar para mim sobre o meio acadêmico, você precisa ser um peixe vivo. Né? Imagine um peixe vivo numa correnteza, né? O peixe vivo numa correnteza, ele para sobreviver, ele vai nadar contra a correnteza. Alguns fazem isso, né? Para sobreviver, para perpetuar a espécie. Agora, se você é um peixe morto, você é levado pela correnteza, né? Então, que tipo de peixe de ser humano você é, né? E não vai é ser vivo ou morto? Não vai ser fácil, né, pastor? Mas Sim. a gente não deve se esquecer quem tá com a gente. Não tenha dúvida. Né? Com Cristo, Então... a sua fé se fortalece, você tem uma fé viva, aí você consegue resistir e literalmente nadar contra a correnteza do preconceito, né? E de tudo que a gente já falou aqui. E você sabe muito legal que a gente começa a conversar com vocês. Eu maratonei o Origens, tá? E a gente já recomendou umas 3 vezes aqui. Vou recomendar de novo. Ouça Origens. Quinta-feira é o dia de ouvir o Quarto Homem. Certo? Não tá mude. Claro isso, não mude, favor. Porque Deus castiga quem muda. Isso. Aí é o seguinte. Mas é muito legal porque você começa a perceber que existem bases racionais e científicas, gente que faz ciência que mostra assim, é racional você crer no criacionismo também, você tem bons argumentos científicos, você tem boa ciência que te dá uma base sólida para falar assim, não, a racionalidade no que eu tô acreditando não é simplesmente uma história que a minha mãe contou, minha avó contou, né? Eu sei que o tempo aqui já tá quase se esgotando, mas eu preciso jogar uma pergunta importante aqui. Por mais que a gente tenha falado, né, que o criacionismo ele é compatível com a verdadeira ciência, ou aquilo que se estuda, etc e tal, a gente sabe que ao longo dos anos foram propostas muitas teorias opostas ao cristianismo foram levantadas, né? Então várias teorias opostas aí foram colocadas aí em xeque, né, contra o criacionismo. Por exemplo, vou citar algumas aqui que eu nem sei o nome direito, né? A panspermia, geração espontânea, fixismo, lamarquismo, darwinismo, ou seja, são ideias que vão realmente assim tentar jogar por terra o criacionismo. E como é que o criacionismo encara essas ideias e como é que ele consegue sair dessa, né? Sabe aquela situação assim, agora sai dessa aí, ó, como é que você sai? Como é que a visão criacionista consegue combater essas outras ideias que são opostas? Olha, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa estudar, pastor. Não tem jeito, sabe? Não tem como você só falar que é criacionista e esperar que vai achar todas as respostas na Bíblia. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estudar. Segundo, a gente analisa. Beleza, vamos lá. Origem da vida, geração espontânea. A vida teria surgido espontaneamente há bilhões de anos atrás. Quais as evidências que suportam isso?
Bom, hoje a gente sabe... Eu tava até assistindo o vídeo antes de vir pra cá gravar. Falei, vou ver se tem alguma coisa nova, né? Aí ele apresenta toda a aula dele falando dizendo que a vida só pode vir de vida. Aí no final... A vida só pode vir de vida, mas ela teve que ter uma origem espontânea em algum momento. Aí você fica... Essa é a sacada filosófica. É como se fosse aquelas cartinhas de jogo de RPG que você só pode usar uma vez, né? Não pode Você usou, acabou. Já era. Ou seja, é esse momento de usar. Tipo assim, olha, eu não sei como foi, mas foi, tá bom? Não faz o menor sentido, então quando eu me encaro com esse problema, eu penso assim, filosofia por filosofia, eu escolho a minha filosofia. Que é mais racional. Sim. Me parece mais racional, entendeu? Então a gente precisa estudar e a gente precisa analisar, porque algumas coisas são aproveitáveis, do darwinismo, por exemplo, a questão da variação dos indivíduos, das espécies. Ok, mas a gente vai falar melhor no próximo episódio, né? Sim. Só que a gente precisa fazer essas coisas, não tem jeito. Você tem que se debruçar, orar, pedir pra Deus sabedoria, pra Ele te ajudar, pra usar o seu bom senso e aí decidir no que você vai acreditar. Você citou aí o darwinismo, citou a geração espontânea. Geração espontânea, só que aí quando eles chegaram ao problema da geração espontânea, aí eles não tem como... Não tem base, né? Aí o que eles inventaram? Que seria Aí vem a história da panspermia. Panspermia cósmica. É como se dissesse assim, olha, não tem tempo suficiente ou não tem condições suficientes. Tem algumas pesquisas que trabalham na questão do tempo e das probabilidades. E muitos têm falado assim, ó, esse tempo que o pessoal fala aí não tem tempo suficiente para poder gerar a vida e chegar no nível que nós estamos agora. Então, provavelmente, essa vida ela já veio pronta ou semi-pronta de outro planeta. Veio de fora. O pessoal fica assistindo Guerra nas Estrelas. Vai jogando o cara ver pra mais longe. Porque é uma sacada, né? Porque você fala assim, não surgiu, aqui não tem condição de surgir, não surgiu aqui. Surgiu num lugar que não tem como a gente ver ainda. Então você acredite que é verdade, eu tô falando. Inclusive, um dos cientistas mais renomados do mundo, que é o Crick lá, que descobriu a dupla hélice do DNA, ele acreditava na panspermia. A vida chegou pronta. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, a galera da Terra plana aceita, não. Pessoas renomadas. Na verdade, você não resolve o problema, você transfere ele, porque se a vida veio já começada pra cá, e lá, onde veio? Começou como? É que nós temos que ser sinceros e honestos que as perguntas, elas, algumas delas ou muitas delas não vão ter respostas. Não. E é interessante, e o verdadeiro cientista, o honesto cientista, ele reconhece isso, que ele não tem todas as respostas. Só que o interessante é que se não tem todas as respostas, as evidências elas não vão me levar a crer na não existência de Deus. Exatamente. Porque as respostas, a existência de Deus é uma dessas possíveis respostas, entende? Então o cientista não deveria descartar uma possibilidade da mesma forma como a gente não poderia descartar as possibilidades que eles estão falando aí. Para você descartar, tem que ser falseado. Exato. Então você tem que comprovar pelo método científico que aquilo não é verdade ou não existe. E isso não foi feito até hoje. Não foi feito até hoje. Você sabe que em cima dessa ideia, né, tem um dos livros mais legais que eu já li, fica como recomendação aqui, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. O título é esse, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Porque quando a gente tá falando sobre a origem da vida, veja só, eu e o nosso amigo ali que descobriu a dupla hélice do helicóptero lá, não, do Daniel, o Nesquik. O Nesquik lá. Nós tivemos um momento e assim, eu acredito que Deus trouxe a vida, ele acredita que um ET trouxe, entendeu? Vamos ser honestos, se ele me disser que não acreditar em Deus é irracional, isso aí também não é exatamente uma coisa racional, assim, pra você pensar, né? Então, eu acho muito legal esse título, e o livro é muito bom, leia lá, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Chega um momento que você tem que ter fé, todo mundo tem fé em alguma coisa, a gente falou isso em Cosmovisão. Sim, exato. Chega um momento que você tem que ter fé e faz parte do processo, né? Nesse ponto nós temos que ser bastante sinceros e reconhecer que o criacionismo não traz todas as respostas, mas o evolucionismo também não traz todas as respostas. E não vamos generalizar aqui, a gente não está generalizando para nenhum lado, porque realmente existem muitos evolucionistas que são militantes, mas existem muitos evolucionistas que fazem boa ciência, sim, e eles inclusive reconhecem que eles não têm todas as respostas. Aí eles falam assim, a gente não tem tecnologia ainda, não descobrimos tudo ainda, é fato também.
Então, provavelmente, nas próximas descobertas, a gente vai comprovar aquilo que a gente defende. Maravilha. Esse argumento funciona para criacionismo também, né? Com A gente não certeza. descobriu tudo ainda. Temos que Exato. estudar mais. Claro, Deus é Então, infinito. Vale então tá pros dois. tudo encaixado. E é interessante que assim que as evidências elas me apontam para a existência de um projetista. Por que não, né? Tem muitas evidências que apontam. Tanto que existe, agora eu quero que não comentem tudo, porque vai ficar para o próximo episódio, mas é apenas uma curiosidade para despertar em você o desejo de assistir, de ouvir o próximo episódio, que é a ideia, por exemplo, da teoria do design inteligente, do TDI, né? Aqui é apresentado e a gente fala como uma teoria, né, do design inteligente. De fato, o design inteligente é uma teoria? Rapidinho assim? Bom, aí sim. Ele ficou na dúvida agora. Ele não, deu uma informação e agora ele tá na dúvida se ele falou De besteira. propósito, eu joguei para vocês responderem. Vai lá. Tudo é de propósito. Mas sim, Isso, se nunca encaixa é à como uma teoria, sim. É o TDI, né? A teoria Sim. do design inteligente. Sim, É uma teoria científica porque ela segue o método científico. perfeito. Diferente do que muita gente também fala assim, TDI é uma maneira mais bonitinha de chamar criacionismo e tal. Isso, Não, ou até chegam a dizer, é uma pseudociência, isso aí é Sim. falso. Pseudociência é quando você não usa o método científico. E isso não encaixa no TDI. Não, porque o TDI usa o método científico. Perfeito. Aí tem algumas diferenças em relação ao criacionismo. Na verdade, o TDI ele não se preocupa em dizer quem é o designer. Ele se preocupa em identificar o design. Então, nesse aspecto, ele é um pouco limitado na sua concepção. Ele apenas busca esses sinais de design, então, na natureza, mostrando que é mais lógico e é mais provável que uma causa, ou alguns aspectos aí do universo ou dos seres vivos são mais bem explicados por uma causa inteligente do que por processos aleatórios não direcionados. Perfeito, perfeito. E a gente vai poder explicar isso um pouquinho melhor no próximo episódio e algumas outras questões também que geram dúvidas sempre na cabeça das pessoas quando falam sobre criacionismo, sobre evolucionismo, e a gente, de forma mais específica, vamos responder isso no próximo episódio, ok? Não Eu gostaria já de terminar esse aqui deixando um apelo para você que está nos ouvindo, né? Quando a gente entra na universidade, os seus primeiros momentos lá, sua fé é muito abalada, né? Com certeza. Porque normalmente a gente cresceu numa bolha dentro da igreja, com todo mundo próximo acreditando na mesma coisa. E o seu professor, ele parece muito inteligente. E ele levanta questões que parece que não tem resposta. Mas deixa eu te falar uma coisa, fique tranquilo, alguém já respondeu. Tudo que ele tá falando ali, tem um outro cabeção que é criacionista, que é cristão, acredita em Deus, já respondeu ele, que é tão cabeção quanto ele. Ou mais, né? Aí você escuta uns caras, tipo um Ravi Zacarias da vida, tem uns caras aí muito inteligentes. Então, Por isso que antes de tomar qualquer decisão, tem que estudar. tem que estudar. Como foi Não falado se já aqui. desespere, vai estudar. Isso. Vai buscar e de repente você vai ter resposta para aquilo, para aquele questionamento, Você vai e sua encontrar fé vai sobreviver. fundamento, né, para sua fé, e isso é bíblico, né? Pedro vai dizer, trabalhem, se esforcem, estudem para vocês apresentarem a razão da vossa fé. Ele usa a palavra razão e fé no mesmo contexto, no mesmo versículo. Ou seja, não é incompatível, não caia nessa maré, né, preconceituosa contra a fé cristã que existe na academia. É possível sim você conciliar as duas coisas e ser uma bênção para o mundo e para a sociedade. E você consegue encontrar essas informações hoje, principalmente com a internet, ficou tudo muito fácil. Exato. Você tem aí a Sociedade Criacionista Brasileira, tem a Sociedade do Design Inteligente, você consegue procurar informações de qualidade. Agora, não vá procurar em sites de conspiração. Não, super interessante, terra plana. E muitos sites e canais que existem por aí. Mas é isso aí, galera. Ouçam também o Origens Podcast, que já também não tenha dúvida. Já vou dar um jabá agora e depois no próximo, né? Aqui é só para te dar um gostinho, né, do que tá acontecendo nesse universo. Mas se você quiser se aprofundar em ciência, você tem que ouvir o Origens Podcast. O assunto que a gente tá tratando aqui em um episódio, eles trataram em 4 lá. Isso. E a gente tá parecendo o SBT, né? Entra Jequiti do nada. Jequiti! O nosso episódio do nada entra Origens. Origens, tá parecendo o SBT, que é pra nenhum com o Silvio Santos. Muito bom, galera. Olha, bom demais esse papo aqui, mas a gente precisa concluir o nosso podcast, mas fica com a gente, porque na próxima semana a gente vai continuar conversando sobre esse embate importantíssimo sobre criacionismo e evolucionismo. Valeu, Ed. Valeu, minha amiga Maura. Valeu, Vini. Tamo junto e até a próxima semana. Tchau, obrigado.
Beleza, aí pá, blá, blá, blá. Cara, eu acho que dá pra gravar.